né? A gente falar sobre o que é o Web3, e eu acho que todo mundo ouviu falar sobre o Web3 no plural, tá? A gente tem várias Web3. E cada um aqui de nós teve convivência com pessoas diferentes, a gente teve acesso a conteúdos diferentes, e eu acho que isso vai ser a maior riqueza desse bate-papo. Na visão de cada um de vocês, o que você leu e o que você ouviu ao seu redor sobre a Web3? Guto, quer começar? Pode ser, cara, pode ser. Cara, Web3, assim, eu entrei muito já no viés de investimento, né? Olhando sempre com olhar de investidor. Quando eu vim de a minha formação, eu sou publicitário de formação, passei por agência, eu passei por tecnologia dentro de software house, onde nesses estágios, eu lidei muito com startup, mas sempre no viés de estruturação. Na hora que eu entrei, fui pisar dentro de Web3, eu já comecei junto com o meu sócio ali, o Daniel Constantino, vendo no viés de investimento, né? Foi eu falei, caramba, vamos começar a investir em startup. Até então, startup, para mim, era um bicho tranquilo, já estava entendendo o ecossistema. Mas quando a gente entrou no Web3, eu falei, tudo bem, é só um nicho diferente, né? Vamos olhar para isso daí. E aí, quando a gente começou a, de fato, entrar e mergulhar para decidir, vamos investir, não vamos investir, vamos começar a analisar os projetos um a um. Aí eu falei, opa, peraí, não é tão simples quanto eu imaginei, né? Assim, não é a mesma... Assim, tem muitas coisas, obviamente, que a gente traz de bagagem, entre aspas, assim, da Web 2, de estruturação de modelagem de negócio, go-to-market e tal, mas tem várias nuances que a gente tem que, se a gente não analisar de uma forma específica, a gente vai deixar gaps numa análise no sentido de investidor, ter um olhar de investidor, né? Então, assim, esse foi o meu primeiro contato. Então, acho que as minhas experiências acabam sendo muito por aí. E, cara, fatalmente, né, a primeira coisa que eu escuto de Web3, né, de fora, né, o ruído externo, é também do olhar de investidores, né? Então, assim, eu sempre trago uma história muito engraçada que eu tive com um amigo meu, que não investe em cripto, não investe em nada, não é investidor, mas ele sabia da minha operação, de olhar startups e investir em projetos. E aí ele me perguntou, bem naquele momento que estava aquela hype, que o Bitcoin caiu e tal, aquele período bem obscuro. E aí ele perguntou assim, cara, como é que anda seus investimentos? E eu falei, é estranho, né? Eu falei, pô, mas por que você quer saber como que vai meus investimentos? Aí eu fiz da minha cabeça, né? Não investe comigo, não investe em cripto. Qual que é a curiosidade dele, né? E aí, como era um amigo próximo, eu falei, mano, mas por que tu tá perguntando para mim isso? Qual que é a sua curiosidade? Ele falou, não, cara, porque eu vi que o Bitcoin caiu. Eu falei, não, pera lá. Web3, trabalho com tecnologia é uma coisa. Criptoativos, por mais que esteja no mesmo mundo, é outra coisa. Eu invisto em empresas, invisto em empreendedores, em projetos que estão usando blockchain, alguns usam criptoativos, mas não invisto em Bitcoin. Quando você investe através do nosso fundo de investimento aqui, né, você investe em projetos, né? Então, assim, agora eu acho que esse lance de, olha, Web3 é sinônimo de criptoativo, está começando a cair, né? Então, no meu começo de vida e dentro do universo foi sempre Web3 é equivalente a Bitcoin, que é equivalente a criptoativos, que muitas vezes era equivalente a pirâmides, né? Sim. E quando você tem que explicar o que é Web3 para um investidor, como que você. Qual que é o seu pitch, assim, quando você tem que explicar para um cara que nunca ouviu falar sobre Web3, o que você diz para ele, para esse investidor? Não, excelente. Cara, a minha bagagem de publicitário me ajuda muito nessa hora, né? Que a gente apela um pouquinho para as analogias e tal, para esse lado mais humano, né? Menos tech. Acho que você deve saber, né, Ju? É. E assim, cara, a primeira coisa que eu falo assim, cara, isso aqui nada mais é do que a nova internet. A gente não falava antes Web 2 até existir Web 3. Então, assim, basicamente, cara, isso aqui é só um upgrade com novas tecnologias do que a gente já estava fazendo lá atrás, né? Só que qual que é o diferencial para agora, né? É que essas novas tecnologias possibilitam novos modelos de negócio ou resolver problemas que antigamente a gente não tinha solução. Então, cara, a Web3 nada mais é do que a Web2, né? E a gente tem até aqui dentro internamente, né, abrindo um pouquinho do nosso backstage, a gente fala que sim, cara, hoje falar que a gente é investidor de Web3 é a mesma coisa do que falar que a gente é investidor de internet. Você fala, pô, mas não faz sentido. Cara, hoje faz sentido porque é um nicho muito novo, porque é uma tecnologia muito nova. Talvez não faça daqui a alguns anos. Talvez eu tenha que falar, não, eu realmente
eu invisto em blockchain, mas dentro do viés de fintechs, em martechs, etc. Mas hoje é muito novo, então faz sentido. Mas se eu falasse de investir na internet há 20 anos atrás, faria muito sentido. Falar assim, vou investir na internet, que eu estou investindo talvez no Uber, que é uma empresa da internet, né, que naquela época era meio assim, né? Ou vou investir no Facebook, que é uma empresa que está na internet fazendo alguma coisa. Hoje existem empresas que estão na Web3, na nova internet, fazendo coisas novas que não eram possíveis alguns anos atrás.